Olá, olá, quinto ano, galerinha do meu quinto ano, tudo bem? Estamos juntos para mais uma videoaula de ciências, ok? Iremos continuar o nosso assunto de como manter uma alimentação saudável. Irei ainda explicar para vocês sobre a alimentação saudável, né? O consumo de frutas, de legumes, de verduras, tipos de carne. E não podemos esquecer de consumir água, sempre, bastante, tá? Iremos fazer hoje a correção das páginas 361 até 365. E a nossa noção nova será da 366 até a 374, ok? Vamos lá? Na página 361, levando em consideração que você aprendeu nos capítulos, aqui nós temos a pirâmide alimentar. Vocês iriam fazer como vocês acham que seja a pirâmide. Vocês iriam pintar as cores que estão aqui, né? Como vocês acham. Isso aí eu tenho que ver, teria que ver de cada um, é resposta pessoal. Ouça as hipóteses justificativas de outros grupos. Aí você vai fazer a sua justificativa aqui de como você fez. O porquê que você pintou desse jeito, se você botou primeiro a água aqui embaixo. Você vai escrever do seu jeitinho. Nós iremos corrigir no nosso retorno. Agora, aqui na 362, eu apresentei para vocês a pirâmide alimentar como ela é mesmo. Né? O correto dela, tá? O correto dela está aí. Veio mais texto sobre pirâmide alimentar. Aí agora faça você mesmo, você ia registrar ao longo de um dia como foi a sua alimentação, café da manhã, quantidade, almoço e jantar. Tá? Depois você iria responder também, é uma resposta pessoal. Aqui, tanto a pirâmide alimentar como o prato da alimentação saudável reconhecem a importância da prática regular de exercícios físicos. Pesquisa, não dá para pesquisar em dupla, por que praticar exercícios físicos frequentemente é tão importante. Então, vocês iam escrever aqui por que é tão importante, tá? Individual. Fazer um levantamento aqui com a turma, mas não dá pra gente fazer nenhum gráfico, tá? A gente deixa para o nosso retorno. E aqui é a aula de hoje. Vou passar para lá. Consequências de uma alimentação desequilibrada. Você já praticou slackline? Esse é um esporte que exige muito equilíbrio. Quem não conhece esse esporte pode procurar no YouTube. É aquele que você é uma corda e que você fica ali total equilíbrio. Tem que ter equilíbrio para ele. Felizmente, há equipamentos de segurança que não deixam que a pessoa caia no chão caso ela se desequilibre. Da mesma forma que o slackline, nossa alimentação deve ser equilibrada, o que pode acontecer caso ela não seja equilibrada. Vocês certamente citarão várias doenças, né? Caso não esteja equilibrada, pode aparecer todos os tipos de doença. Escolha, você vai escolher uma e vai pesquisar sobre ela, quais são as causas, as consequências, quantas pessoas são afetadas e como prevenir. Você vai registrar no seu caderno. Muitos distúrbios e doenças relacionados ao desequilíbrio alimentar podem ser prevenidos ou controlados com uma reeducação alimentar. A ingestão de fibras, por exemplo, ajuda na formação das fezes. A obesidade pode ser evitada com uma adequação das refeições que inclui maior oferta de legumes e verduras e redução de gorduras que não são saudáveis e de carboidratos. O consumo adequado de água ajuda a manter o equilíbrio do corpo e também auxilia na perda de peso. Então, aqui nós temos os alimentos que são necessários para nós: frutas, legumes, verduras, cereais, né, as fibras, que são muito importantes para o nosso organismo. Outro grande aliado contra doenças ligadas à alimentação é a prática de exercícios físicos, como você deve ter descoberto na sua pesquisa. A prática regular frequente de atividades físicas ajuda a evitar doenças cardíacas, uma vez que controla os níveis de colesterol, previne a obesidade e contribui para regular a produção de insulina, evitando o desenvolvimento da diabetes. Outros benefícios da prática de atividades físicas são o estímulo ao sistema imunológico,
que é o sistema de defesa do nosso organismo, prevenindo doenças, reduzindo as chances de desenvolver ansiedade e depressão e auxiliando no combate à osteoporose e à hipertensão. Aí você vai responder aqui a pergunta. Vem os alimentos industrializados, são aqueles que a gente compra nos mercados, né, que vem em latas. Aqui está mostrando bastante aqui para você, para a gente ter ideia. Vocês vão fazer sozinhos, tá? A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, controla os rótulos dos alimentos para os quais exijam legislações específicas. Então, tem que ter lista de ingredientes que é feito aquilo ali, a origem, o prazo de validade, o conteúdo líquido, o lote, a informação nutricional. Nós devemos ficar atentos a essas informações, principalmente a prazo de validade. A lista de ingredientes sempre aparece em ordem decrescente. O primeiro ingrediente listado é aquele que está presente em maior quantidade no produto e o último é aquele que de menor quantidade. Então, vocês têm que olhar o rótulo da embalagem. Ele aqui tá, assistam a um vídeo sobre como interpretar o rótulo dos alimentos industrializados, tá? As conexões, quais conexões vocês podem procurar esse vídeo na internet, só colocar lá esse tema, tá? Em como interpretar rótulos dos alimentos, vocês vão escrever aqui no exercício. Minha avó me disse para evitar alimentos processados, mas até agora eu não entendi o que são esses alimentos. Aí ela foi procurar no dicionário o que é um alimento processado. Nina não sabia o que era um alimento processado e foi procurar no dicionário, mas continuou com dúvidas. Você já ouviu falar de alimentos processados? O Ministério da Saúde publicou em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, no qual são apresentadas, entre outras coisas, recomendações para a escolha de alimentações para uma vida balanceada. Nele, os alimentos são divididos em 4 categorias. São alimentos saudáveis, né? Alimentos que nós usamos no nosso dia a dia e que fazem muito bem. Esses processados, já diz, foi feito na indústria, tá? Foi industrializado, foi feito em indústrias. Então, nós temos aqui, in natura ou minimamente processados, são os alimentos obtidos diretamente das plantas, que fazem, bem pra gente, e de animais sem sofrer alterações. Já os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura, que passam por processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fermentação, congelamento, refrigeração, fracionamento e outros processos semelhantes, que não envolvam a adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias. Então, vem os exemplos, legumes, verduras, aí embalados, arroz branco, integral, parboilizados, né? Vem, segundo, óleos, gorduras, sal e açúcar, são os produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por meio de processos de moagem, trituração e refino. São usados para temperar e cozinhar alimentos como pães, bolos, doces, conservas, são os exemplos. Os óleos, banha de porco, óleo de coco, açúcar de mesa. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outras substâncias. São esses que nós devemos limitar nosso consumo, tá? Porque às vezes tem o consumo de sal, tem o uso de muito sal. Alimentos ultraprocessados são alimentos formulados nas indústrias, feitos principalmente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gordura, açúcar, proteínas derivadas dos alimentos ou sintetizadas em laboratórios, com corantes, aromatizantes, incluído processamentos por fritura ou cozimento. Exemplos: vários tipos de biscoitos, sorvete, balas, guloseimas, cereais açucarados, salgadinhos de pacote, refresco, refrigerantes. Vamos investigar melhor porque devemos evitar os alimentos ultraprocessados. Então, aqui seria dividido em grupo, tá? Mas não vai, você vai fazer individual. Você pode procurar no Google, pesquisar e escrevendo aqui, tá bom? Aí vem, por último, uma alimentação saudável, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um videozinho sobre nossa alimentação saudável, que a gente vem falando nas 2 videoaulas sobre esse capítulo, tá? Um super desafio que vocês vão ter aqui, tá bom? E a gente termina aqui na 374, ok? Fiquem
Vamos assistir o vídeo, tá? Assistir o vídeo de uma alimentação saudável. A gente veio falando isso na nossa primeira videoaula. E vocês vão fazer os exercícios, ok? Beijos! Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Mas antes, eu gostaria de perguntar de vocês: quem é que gosta de cachorro-quente, batata frita, biscoito, bolo de chocolate, refrigerante, picolé, pizza, sorvete, chocolate, doces em geral? Quase todo mundo, não é? Mas vocês sabiam que o excesso desses alimentos faz muito mal à nossa saúde? Pois é, o excesso desses alimentos ou consumo diário pode trazer doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, dentre outras doenças que podem fazer muito mal a gente, nos levando à morte. Por isso, nós devemos evitar esses alimentos e preferir uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela que garante que o nosso organismo esteja recebendo todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Para isso acontecer, é necessário que a gente consuma os alimentos energéticos, construtores e reguladores, pois eles irão nutrir o nosso organismo com os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Os alimentos energéticos são aqueles que nos dão energia. Energia para correr, para pular, para brincar, para dormir, para vivermos o nosso dia a dia. Os alimentos energéticos mais conhecidos são os carboidratos, e eles estão presentes nos pães, nas massas, no macarrão, no arroz, na batata, no milho e em diversos outros alimentos. Em quantidades equilibradas, os carboidratos fazem muito bem à nossa saúde, nos dando energia. Porém, quando consumidos em excesso, eles se transformam em gordura, causando obesidade e doenças cardiovasculares. Então, é importante consumir os carboidratos com moderação. Os alimentos considerados construtores são os alimentos ricos em proteínas e sais minerais, como os de origem animal, como carne, frango, peixe, ovos e lácteos, como queijo e leite. E também está presente em algumas leguminosas com uma quantidade significativa de proteína, como a lentilha, o feijão e a ervilha. A proteína é essencial para o crescimento, sendo responsável pela formação e manutenção dos tecidos do nosso organismo, que se desgastam diariamente. Por isso é importante nós consumirmos proteína. No grupo dos alimentos reguladores, encontramos os alimentos ricos em vitaminas, fibras, sais minerais e água, como legumes, verduras e frutas, que agem regulando as diversas funções de nosso organismo, mantendo-o saudável. Então, para termos uma alimentação saudável, é necessário consumirmos alimentos de todos esses grupos: energéticos, construtores e reguladores. E não podemos esquecer da água, pois ela é muito importante para o nosso organismo, ajudando nas reações químicas que acontecem no nosso organismo e em diversas outras funções. Por isso vamos tomar sempre água, pois faz bem para a nossa saúde. E aí, você gostou do vídeo? Aprendeu sobre alimentação saudável? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amiguinhos.